E sobre comunidade internacional, o Urian estava mencionando aqui a necessidade da comunidade internacional se mobilizar, se manifestar de alguma forma. Agora, qual que é a confiança que a sociedade tem na comunidade internacional diante dos conflitos que a gente já acompanhou e acompanha, em que a comunidade internacional se coloca quase que, assim, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de influência sobre o que está acontecendo. Por exemplo, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A comunidade internacional se manifesta de alguma forma, tenta aprovar no Conselho de Segurança, ONU também se manifesta, mas nada muda num conflito que matou já milhares de pessoas. A gente está falando de um que sequer começou e que pode escalar. No teu ponto de vista, Urian, a comunidade internacional poderia fazer alguma diferença diante das histórias ou do histórico que a gente vem acompanhando nos últimos anos? Aquela coisa completamente poética, Evandro, de continuar pressionando, fazendo discursos bonitos na ONU e em outros fóruns regionais, porque se algo a gente tem visto nos últimos anos é uma crise de legitimidade e de identidade dessas organizações internacionais, como a ONU. E por que isso tem acontecido? Eu vejo dois acontecimentos principais, mais recentes. O primeiro deles, a pandemia de Covid-19, quando claramente começou a ficar cada vez mais clara a divisão entre Norte e Sul global. O Norte se vacinou assim que pôde e o Sul não, né? Fizeram aqui, os países ricos se reuniram para criar aquele consórcio da COVAX e quanto que chegava de vacina para os países mais pobres, né? Então, 30% dos Estados Unidos vacinados e 0,01 para os países da África. Depois, a mesma coisa foi vista por conta da guerra da Ucrânia. Um fluxo enorme de refugiados ucranianos saindo pela Europa. Qual que é a reação dos europeus nesse primeiro momento? De abrir as suas próprias casas para esses refugiados loiros de olhos azuis, de acolher, que não é o que acontece com os refugiados dos países africanos e de outros lugares que acabam chegando na Europa. Então, essas pessoas, principalmente do sul global, acabam vendo que essas instituições internacionais, como a própria ONU, como a FMI, não as representam mais. Então, isso ajuda nessa crise de legitimidade. Aí você tem também as guerras dos dois grandes blocos, cada vez mais presentes em todos os lugares. Então, bloco no Conselho de Segurança, China e Rússia de um lado, contra as três outras democracias, Reino Unido, França e Estados Unidos, que também são os mesmos blocos em relação a Israel e Hamas, e que agora, aparentemente, por conta dos interesses, são também os mesmos blocos agora na Guiana, com a Venezuela também. Mas eu não acredito que a China, assim como a Rússia, tenha um interesse, tá, em também qualquer tipo de desestabilidade aqui na região. Isso porque seria mais um lugar de onde a China compra petróleo que corre o risco de ficar sem estabilidade. Sim. Então, Oriente Médio, Rússia e agora aqui, eu não acho... Além disso, eles têm escassez de munição e armamentos também para poder mandar para cá. Agora, diante dessa inércia da comunidade internacional mencionada aqui pelo Urian, faz-se necessário, então, cada vez mais o protagonismo de um país em si? No caso do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a gente viu uma atuação muito intensa do Catar para conseguir a liberação ali dos reféns. Na nossa região, esse protagonismo, Acácio, caberia ao Brasil? Eu acho que são três fatores, Evandro. Primeiro, nós temos dois exemplos claros. Em relação ao conflito Israel-Hamas, o Conselho de Segurança tentou inúmeras alternativas e não conseguiu. Chega a um consenso. Em relação a Venezuela e Guiana, nós tivemos a Corte Internacional de Justiça emitiu uma decisão dizendo que o referendo era ilegal e o Maduro deu de ombros, fez o referendo e nós sabemos o resultado. No que diz respeito ao Catar, o Catar não é propriamente uma liderança. O Catar, o que ele faz ali é um jogo de morde e assopra e obtém dividendos econômicos e políticos a partir disso. Não à toa, os líderes do Hamas estão vivendo no Catar e vivendo com muito luxo, vivendo muito bem. O Brasil, obviamente, dadas as dimensões, dadas as características, tem todas as condições de exercer essa liderança na América do Sul. Mas aí a gente acaba entrando no viés ideológico. E a manifestação do presidente Lula é muito emblemática nesse sentido. Ele supostamente critica a postura do Maduro, mas ele não faz...
Exatamente, ele não o faz expressamente e não o faz de forma contundente. Foi isso que a gente debateu, inclusive, aqui hoje, né? Que num caso como esse, há necessidade do presidente da República ser direto, sem ironias. Ele precisa se manifestar de uma maneira direta para que as pessoas entendam esse posicionamento. Ele precisa ser claro e incisivo. E ele não foi por conta da relação dele com o Maduro e isso, obviamente, prejudica esse protagonismo que seria exercido do Brasil, porque nós, inclusive nós brasileiros, olhamos para a postura dele, entendemos que a postura e o posicionamento dele são enviesados. Ele tem uma tendência pró-Venezuela, por mais que a Venezuela vai pôr em risco a estabilidade da América do Sul, por mais que os atos a serem praticados pela Venezuela sejam ilegais e por mais que, eu acho que é um ponto importante, olhando para a geografia da região, se a Venezuela for invadir por terra, muito provavelmente eles vão ter que passar pelo território de Roraima ali, o que pôr em risco a nossa soberania. E ele não é contundente mesmo com a nossa soberania em risco. Então é óbvio que esse protagonismo acaba ficando escanteado, ele não acontece em termos práticos.